sou Felipe Sá e vamos dar início a mais um módulo de extrema importância, não só para a prova, mas como para a vida do médico, são algumas doenças que acontecem na gravidez e no puerpério. Então, se vocês quiserem focar nestes temas, na parte de obstetrícia, fazem bem, porque isso certamente cairá na prova, isso certamente vai acontecer em algum momento da vida, da carreira médica de cada um. As doenças do ciclo grávido puerperal. Primeiro nós temos que definir o que seria uma gestação de alto risco. E aí eu aproveito para falar que todo este material foi baseado no protocolo do Ministério da Saúde de gestação de alto risco, no manual publicado em 2012, ok? Então deem uma olhada, está disponível na Biblioteca Virtual de Saúde, está disponível na rede de forma gratuita. É um livro interessante de complementar com o que a gente fala hoje. Gestação de alto risco, de acordo com esse manual, é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe, do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de acometer alguma coisa, de serem atingidas relativamente em comparação com a média da população. Então, aquela gestação que ela foge do fisiológico, foge do habitual. Alguma coisa durante a gestação ocorreu fora do esperado que pode ocorrer maiores riscos para a mãe ou para o feto ou quando nasce. Existem marcadores e os fatores de risco durante a gestacional, durante a gestação. Existem aqueles fatores que estão presentes antes da mulher engravidar e aqueles fatores que vão ocorrer durante a gestação. Os principais fatores presentes anteriormente à gestação são as características individuais e condições sociodemográficas desfavoráveis. Nós vamos ver mais sobre isso. A história reprodutiva anterior, nós temos que saber sobre houve gravidez anterior, houve perdas, abortamento de repetição, alguma doença prévia, também nós vamos ver sobre isso. E as condições clínicas pré-existentes, se essa mulher tem alguma doença, alguma comorbidade, se ela toma alguma medicação, etc. Dentre as características individuais e as condições sociodemográficas das pacientes, o Ministério da Saúde vai elencar idade maior que 35 anos, lembrando que gestante com mais de 35 anos é chamada de gestante idosa, não porque ela está velha, mas é porque para fins de reprodução, a reserva ovariana já não está tão adequada quanto há alguns anos atrás. Então, a partir de 35 anos, por definição, existe um risco maior durante a gravidez, ok? Idade menor que 15 anos ou se a menarca aconteceu há menos de 2 anos dessa gestação atual. Lembrando que a adolescência por si só não é fator de risco para a gestação. É porque a adolescente vai ter alguns fatores a mais que podem causar o risco. Exemplo, falta de compromisso com o pré-natal, um desarranjo familiar, enfim, outros fatores. Não necessariamente o fato dela ser adolescente por conta do corpo, organismo, que vai causar alguma alteração, tá? Isso é importante. Pessoas baixinhas, altura menor que 1,45, também é um fator de risco, é uma característica individual que pode gerar um alto risco durante a gestação. O peso muito baixo ou muito alto, aquela paciente que está com IMC menor que 19 ou maior que 30, tem um fator de risco maior com relação à população geral. E aquelas que têm anormalidades nos órgãos reprodutivos, exemplos, malformações uterinas, de canal vaginal, útero bicorno, de Delfo, etc. Além disso, existem outros fatores. Vida conjugal insegura. O que é isso? Um desarranjo familiar, é o 5º casamento, mora sozinha, tem vários filhos de vários parceiros, isso é importante. Aí entra conflitos familiares,
baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, aonde essa paciente mora, quais são os hábitos alimentares, de vida, higiene, são fatores importantes. Dependência de droga, tanto lícita quanto ilícita, são fatores de risco. Se ela fuma, se ela bebe. E o trabalho. Qual é o tipo de trabalho? Aquelas pacientes que trabalham com produtos químicos, explosivos, com peso, etc. Dentro da história reprodutiva anterior, nós vamos ter que pesquisar. Abortamento habitual é um fator de risco. Se houve uma morte perinatal, explicada ou não. Se na gestação anterior houve um crescimento retardado intrauterino, se houve alguma alteração durante o desenvolvimento fetal, se ela teve um parto prematuro, se ela tem história de infertilidade ou esterilidade, se o intervalo entre o parto anterior e este atual for menor que 2 anos ou maior que 5 anos, também é considerado como um fator de risco. Aqui entra uma contradição, né? Se ela é nulípara, será que nuliparidade é um fator de risco? Aquela primeira gestação, mas o livro, a fonte do Ministério da Saúde, coloca nuliparidade ou aquelas múltiplas, a grande multiparidade, como fatores que podem ser de risco. Aquela paciente que tem uma síndrome hemorrágica ou hipertensiva, claro, diabetes gestacional nas anteriores, e se ela teve alguma cirurgia anterior. E dentre essas cirurgias anteriores pode ser miomectomia ou cauterização, conização, mas principalmente o que é mais comum aqui no Brasil são as cesáreas anteriores, cesáreas múltiplas, que aí ele inclui mais de 2, pelo menos, que aí a gente vai ter o termo de iteratividade. O termo iteratividade diz respeito àquela paciente que tem 2 ou mais cesáreas anteriores. Nós vamos ter que perguntar também se esse paciente tem alguma comorbidade ou condições clínicas pré-existentes à gestação. Exemplo, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, nefropatia. As endocrinopatias, as principais seriam diabetes e as tireoidopatias. Ver se tem alguma doença no sangue, história de epilepsia ou uso de anticonvulsivantes, doenças infecciosas, doenças autoimunes. Aí vamos entrar com lúpus, por exemplo, que é extremamente importante, um fator de risco muito alto. Alguma doença ginecológica ou neoplasia pré-existente. Esses são os fatores de risco pré-existentes à gestação, que ocorrem antes da paciente engravidar. E durante a gestação, existem alguns marcadores de risco, que eles acontecem durante a gestação. Exemplo, exposição acidental a algum agente químico, agente explosivo ou alguma medicação que ela não sabia que estava grávida e continuou tomando ou iniciou o uso e que tem algum efeito teratogênico, isso é importante. E algumas doenças obstétricas na gravidez atual, que nós vamos discorrer sobre principalmente esse tema durante esse módulo e o seguinte. E algumas intercorrências clínicas, exemplo, trauma, etc. As principais doenças elencadas pelo Ministério da Saúde, as doenças obstétricas atuais, na gestação atual, vão ser os desvios de crescimento fetal, o número aumentado de fetos, gemelaridade, trigemelar, e alteração no volume do líquido amniótico, tanto para mais quanto para menos. O trabalho de parto prematuro, gravidez prolongada, que é aquela acima de 41 semanas, o pós-termo seria o 42 semanas. Pós-data é acima de 40 semanas. Pós-termo acima de 42 semanas. São termos importantes. O ganho ponderal inadequado, tanto para mais quanto para menos. Doenças importantes, pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, nós vamos falar disso durante esse módulo. Diabetes gestacional, extremamente prevalente aqui no Brasil. Rotura prematura de membranas, hemorragias na gestação, insuficiência istmo-cervical, aluminização e o óbito fetal. São tidos como intercorrências durante a gestação.
Nós vamos falar de quase todas elas e não se preocupem que isso vai cair na prova. Algum desses temas provavelmente vai cair. Vamos entrar agora nas síndromes hipertensivas da gravidez. Nós vamos ter 4 principais temas dentre as síndromes hipertensivas. A hipertensão crônica, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica, ou seja, aquela paciente que tem a hipertensão prévia à gestação e acomete uma pré-eclâmpsia, que isso é uma diferença importante. E hipertensão gestacional sem proteinúria. Antes da gente começar o tema propriamente dito, nós vamos ter que definir alguns fatores. O que é considerado hipertensão arterial? É aquela pressão igual ou maior que 140/90, que é baseada na média de pelo menos 2 medidas. Não adianta a paciente chegar no consultório ou alguma questão que fale sobre isso, mede uma vez, está 14/9, ela é considerada como hipertensa. Não, ela tem que ser medida pelo menos 2 vezes em tempos separados e com a gestante sentada, com o braço na mesma altura, no mesmo nível do coração e, importante, com um manguito de tamanho apropriado. Existem manguitos para obesas, existem manguitos para adolescentes, para crianças, para mulheres maiores e menores. Definição de proteinúria. O que seria proteinúria? É a excreção de 300 mg de proteína ou mais em uma urina de 24 horas ou uma cruz ou mais em fita em 2 ocasiões diferentes, na mesma amostra de urina, sem evidência de infecção, ok? E o diagnóstico, o padrão ouro, deve ser baseado no exame de urina de 24 horas. O ideal para você falar se essa paciente tem proteinúria ou não é com urina de 24 horas. Mas por definição, proteinúria é 300 mg de proteína ou mais na urina de 24 horas. Mas o teste de fita é muito comum também. Outra forma comum é você fazer a relação de proteína e creatinina urinária numa coleta de urina. Se ela der maior que 0,3 mg por decilitro, é considerado como proteinúria. Definição de plaquetopenia, menos que 100 mil plaquetas. E aí a gente lembra que a gravidade aumenta se tiver menos que 50 mil. Isso aí é uma gravidade importante, isso nós vamos ver principalmente na síndrome HELP. A elevação de enzimas hepáticas, a gente considera que elas estão elevadas quando o AST/ALT estão maior que 60 e quando a desidrogenase lática está acima de 600. Outro termo para a gente definir é anemia microangiopática. Anemia microangiopática é quando a bilirrubina direta, a bilirrubina total vai estar acima de 1,2. Bilirrubina acima de 1,2 nós vamos considerar como anemia microangiopática. Ou se tem a presença significativa de esquizócitos no sangue periférico, acima de 5%. Então vamos lá. Hipertensão crônica. Hipertensão crônica, como o nome diz, é uma hipertensão prévia à gravidez. Então, antes da paciente engravidar, ela já era hipertensa. Ou quando ela é diagnosticada na gestação atual, antes de 20 semanas. Ou se ela é diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez, não tem alterações específicas de outras síndromes hipertensivas e ela não se resolve até as 12 semanas pós-parto. Então tem 3 classificações, 3 definições para hipertensão crônica. Isso é importante para a prova. Aquela paciente que já engravidou sendo hipertensa, sabiamente, antes de 20 semanas ela se tornou hipertensa e aquela que se tornou hipertensa durante a gestação, mas essa hipertensão não se resolve até 12 semanas pós-parto. Isso é simples. Hipertensão crônica, por definição, o que vocês têm que saber é só isso. Pré-eclâmpsia vai cair na prova. Garanto.
alguma prova vai cair esse tema pré-eclâmpsia. É um dos temas mais recorrentes nos testes e nas provas. Qual a definição de pré-eclâmpsia? É a hipertensão que ocorre após 20 semanas, gravem esse número, 20 semanas de gestação e acompanhada de proteinúria. E tem que desaparecer até 12 semanas pós-parto. Hipertensão que vai acontecer após 20 semanas, tem que ter proteinúria e tem que desaparecer até a 12ª semana pós-parto. Aí tem uma observação que o manual de alto risco nos coloca. Pode ser também aquela hipertensão que acontece antes de 20 semanas, mas nos casos de doença trofoblástica gestacional ou hidropsia fetal. Isso é só uma observação de rodapé. Duvido muito que alguém seria maldoso o suficiente de cobrar essa em prova. Existe pré-eclâmpsia sem proteinúria? Na ausência de proteinúria, se a gente tem um quadro com aumento de pressão arterial, com cefaleia, com distúrbio visual, com dor abdominal, com plaquetopenia e aumento das enzimas hepáticas, o diagnóstico é extremamente suspeito. Ok? Você, por exemplo, não achou proteinúria nos seus exames, mas a paciente apresenta todos esses sintomas, com aumento da pressão, com sinais de iminência de eclâmpsia, cefaleia, distúrbio visual, dor abdominal e mudança na hemoglobina, mudança no hemograma, com plaquetopenia e mudança nas enzimas hepáticas. Você pode suspeitar, é uma suspeita importante e válida, que pode ser uma pré-eclâmpsia que às vezes você não conseguiu ver a proteinúria. A pré-eclâmpsia pode ser dividida em pré-eclâmpsia grave e leve. A grave, você precisa ter um ou mais dos critérios. Quais são esses critérios? Pressão arterial diastólica igual ou maior que 110. Se você tem uma paciente que tem pressão aumentada, tem proteinúria e de repente ela faz pressão diastólica maior que 110, você já considera como uma pré-eclâmpsia grave. Isso é importante tanto para a vida como para a prova, para a conduta. Então vocês têm que prestar bastante atenção. Mostrou a pressão dessa paciente, olhem a pressão diastólica, maior que 110 milímetros de mercúrio, considerada pré-eclâmpsia grave. Nós vamos olhar também a proteinúria. Se ela é maior que 2 gramas, uma proteinúria de 24 horas, ou mais que 2 cruzes na fita, ela é considerada pré-eclâmpsia grave. A oligúria é um fator importantíssimo. Quando você tem um fluxo urinário, uma oligúria com menos de 500 ml dia ou menor que 25 ml hora, considerado como pré-eclâmpsia grave. Creatinina maior que 1,2, fator importante. Sinais de encefalopatia hipertensiva. Quais são esses sinais? Cefaleia e distúrbios visuais. Qual o principal distúrbio visual? Escotoma. O paciente fala para você, estou vendo estrelinha. Isso chama escotoma, é o principal distúrbio visual referente à pré-eclâmpsia grave. Dor epigástrica ou hipocôndrio direito, fator importante também. Se apresenta isso, é considerada como pré-eclâmpsia grave. Se ela vai apresentar, tanto clinicamente ou laboratorialmente, algum sinal de coagulopatia, fiquem alertas. Plaquetopenia, por definição, menos de 100 mil. Se as enzimas hepáticas aumentam, mais que 60, e bilirrubina também, fator de pré-eclâmpsia grave. Presença de esquizócitos e esfregaços de sangue. Então, gravem estes critérios. Pressão diastólica maior que 110, proteinúria igual ou maior que 2 gramas, oligúria com menos de 25 ml hora ou 500 ml dia, creatinina maior que 1,2, sinais de encefalopatia hipertensiva, cefaleia, distúrbio visual, dor epigástrica ou no hipocôndrio direito,
a coagulopatia, tanto clínica como laboratorial, plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas e de bilirrubinas e a presença de esquizócitos. E o que é eclâmpsia? Qual a diferença de pré-eclâmpsia para a eclâmpsia? Eclâmpsia nada mais é do que convulsão tônico-clônica generalizada ou coma em mulher com pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é como se fosse um passo a mais da pré-eclâmpsia, como o próprio nome diz, mas é a convulsão ou coma. Então, a paciente é considerada como eclâmpsia a partir do momento que ela tem a convulsão tônico-clônica. É bem característico e aí você vai ver, ela tinha pré-eclâmpsia, convulsionou, eclâmpsia. Importante, você tem que descartar causas neurológicas prévias, por exemplo, epilepsia, ou alguma doença convulsiva que ela já tenha. Paciente que convulsiona não necessariamente está com eclâmpsia. Ela tem que ter o quadro clínico de pré-eclâmpsia anterior. Importantíssimo, a eclâmpsia pode acontecer também no pós-parto e no parto. Errado quem pensa que a eclâmpsia só acontece durante a gestação. Pós-parto ela pode acontecer também e durante o parto. Então nós já fechamos hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Agora nós vamos ver a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. É o surgimento da pré-eclâmpsia nas mulheres que já tinham pressão alta. Como é que é esse quadro? Ela já tem pressão alta, tomava captopril, por exemplo, e engravidou. Continuou tomando antihipertensivo durante a gestação e, de repente, ela começa a fazer proteinúria ou piora da pressão após a 20ª semana da gestação. E aí podem vir outros quadros, como trombocitopenia, aumento de enzimas hepáticas, mas isso é bem comum, mas temos que tomar cuidado, principalmente na prova, que existe esse diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. Às vezes vem uma questão que uma paciente é previamente hipertensa e aí quer te induzir ao erro de achar que é uma hipertensão crônica, mas você tem que avaliar se ela tem ou não, fecha ou não o quadro de pré-eclâmpsia, principalmente com o nome proteinúria após 20 semanas. Agora, hipertensão gestacional sem proteinúria. Como é que nós vamos fazer esse diagnóstico? É uma hipertensão transitória. É aquela hipertensão que não cursa com proteinúria, ela não tinha uma pressão alta anteriormente à gestação, mas no pós-parto, no puerpério, ela acaba. Então, isso é uma hipertensão gestacional sem proteinúria. A diferença da hipertensão transitória na gravidez e da hipertensão crônica, lembrem, é que a hipertensão crônica persiste pelas 12 semanas pós-parto. Tá bom? E qual é a avaliação laboratorial? Isso cai demais em prova. Dá um quadro clínico de pré-eclâmpsia e aí pergunta quais exames que tem que solicitar ou quais exames estariam alterados. Então, pela rotina do Ministério da Saúde brasileiro, qual é a avaliação laboratorial? 1. Hemograma completo, que é aquele que vem com plaquetas, com contagem de plaquetas. Urina 1 e proteinúria de 24 horas. Nós vamos procurar aí sinais de proteína na urina. Creatinina, ureia, ácido úrico, AST-ALT, que são as enzimas hepáticas, ou o antigo TGO, TGP, desidrogenase lática, bilirrubina, total e frações, albumina, questionável pedir ou não, mas isso é para ver função hepática, e coagulograma, também para ver função hepática ou coagulopatia. Então, gravem esta tabela. Hemograma completo, urina 1 e proteinúria de 24 horas, ureia creatinina, ácido úrico, TGO, TGP, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, albumina e coagulograma. Ou pelo menos TAP e TTPA, ou KTTP.
No hemograma, o que nós temos que procurar? Principal importância do hemograma, ver se tem hemoconcentração. Achou esse sinal de hemoconcentração, pense em diagnóstico pré-eclâmpsia. É um indicador importante de gravidade. E, às vezes, por ter hemólise, você pode ver que pode cair a hemoglobina e o hematócrito. Trombocitopenia também sugere pré-eclâmpsia. Nós vamos quantificar a excreção de proteína na urina. Hipertensão mais proteinúria é igual a pré-eclâmpsia. Aí pode ser pura ou pode ser sobreposta à hipertensão crônica. Até se prove o contrário. Hipertensão na gestação com proteinúria fecha o diagnóstico. Geralmente em prova é isso que ele quer. Hipertensão mais proteinúria, pré-eclâmpsia. Por que a gente pede creatinina? Quando ela está elevada, especialmente quando tem oligúria, você vai pensar em pré-eclâmpsia grave, porque começa a ter uma disfunção renal. Então nós temos que pedir a creatinina para acompanhar, inclusive, a quantificação da urina, para ver se não vai fazer oligúria. O ácido úrico é um marcador importante de gravidade, está relacionado à restrição de crescimento intrauterino. Então, níveis elevados de ácido úrico sugerem pré-eclâmpsia grave também. Nós vamos pedir as funções hepáticas, porque geralmente o fígado é acometido. Então, AST e ALT, ou TGO, TGP, vão elevar. Elevou, sugere pré-eclâmpsia. Albumina, desidrogenase lática, o esfregaço sanguíneo e o perfil de coagulação, isso aí vai, nas gestantes com doença grave, nós vamos pensar em lesão endotelial, principalmente com hipoalbuminemia, hemólise e alguma coagulopatia.